Petrobras novamente nas mãos do PT, o negacionismo de Lula em relação aos escândalos do passado, a hipocrisia de um governo que oferece descontos bilionários a empreiteiras envolvidas em casos de corrupção e o ladrão de carros idolatrado por jornalistas e comentaristas da Globo News. Tudo isso no vídeo de hoje. Ontem, quarta-feira, em uma cerimônia no Rio de Janeiro, tomou posse como nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, nomeada por Lula para substituir Jean Paul Prats, que também havia sido nomeado por Lula, mas foi demitido recentemente. Há uma série de absurdos dessa cerimônia que eu preciso mostrar para você nesse vídeo. E o primeiro deles é do discurso da própria Magda Chambriard. Nossa gestão, como não poderia deixar de ser, está totalmente alinhada com a visão de país do nosso presidente Lula e do governo federal. Afinal, eles são nossos acionistas majoritários. Espera aí, não é que Lula e o atual governo federal são os acionistas majoritários da Petrobras. O acionista majoritário da Petrobras é o povo brasileiro, pois é o seu dinheiro que está lá investido na Petrobras e o presidente Lula e o seu governo são apenas os representantes do povo nessa situação. Portanto, a Petrobras não tem que ser alinhada com a visão de país de Lula e de seu governo. A Petrobras tem que ser alinhada àquilo que é melhor para o povo brasileiro. Só que esse comentário se torna mais absurdo ainda quando confrontado a outro fato noticiado no mesmo dia. O PT, o partido do presidente Lula, acionou a justiça contra Campos Neto sob acusação de conflito de interesses. O partido pede que o presidente do Banco Central seja proibido de dar entrevistas e fazer manifestações políticas. Olha só que cara de pau. No mesmo dia em que o PT bate de frente com o presidente do Banco Central, culpando-o por manifestações políticas e conflito de interesses, orgulhosamente imposta uma nova presidente para a Petrobras, que de cara já deixa claro que está completamente alinhada à visão do partido. E ainda tem mais. Em breve se encerrará o ciclo de Campos Neto como presidente do Banco Central. Um novo presidente será nomeado por Lula. E aí é que eu quero ver se os petistas continuarão se importando com o fato de que o presidente do Banco Central demonstra posicionamento político, o que certamente acontecerá, pois todos os nomes indicados por Lula para todos os cargos, seja de presidente de estatal, de conselheiro de empresas da qual o governo é acionista, todos sempre se portaram dessa forma. E já que eu citei o nome de Campos Neto, eu aproveito para abrir um parêntese aqui. Também nessa quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. Essa decisão é tomada por 9 pessoas e a dessa quarta foi em unanimidade. Só que tem um influenciadorzinho militante de esquerda, que é sobrinho de Dilma Rousseff, inclusive, que vive publicando mentiras nas redes sociais, que nessa quarta-feira fez uma publicação dizendo que Campos Neto manteve a taxa Selic como se ele decidisse isso sozinho e usando isso como argumento para dizer que ele está sabotando o país. O engraçado é que um sem vergonha e irresponsável como esse, sobrinho de Dilma ainda por cima, publica livremente mentiras em suas redes sociais, desmentidas pelos próprios usuários dessa rede, como aconteceu na publicação em questão, mas em nenhum momento é incluído em inquéritos que investigam disseminação de fake news. Tem como ficar mais claro que esses inquéritos são perseguições políticas? E eu trago mais uma evidência clara disso, retornando aqui para o evento e partindo agora para o discurso de Lula. Veja só o que ele disse. Interromper o investimento em gás natural e em fertilizantes, assim como vender nossa refinaria, foi um dos grandes retrocessos dos que governaram o país entre o golpe que destruiu a presidenta Dilma Rousseff e o nosso retorno ao governo. Que justiça é essa que permite que até hoje Lula chame de golpe o processo de impeachment de Dilma Rousseff? Um processo que aconteceu totalmente de acordo com a Constituição Federal, exceto pelo fato de que Dilma não ficou inelegível. Então o único ponto fora do devido processo legal foi em benefício dela. Cada vez que Lula chama de golpe esse impeachment, ele está chamando o Congresso Nacional e a Justiça Brasileira de golpistas. Ninguém se importa com isso. Nenhum dos ministros do STF se manifesta em relação a isso. Se manifestam em relação aos opositores, dizendo que são eles que atacam as instituições, mas Lula chamar essas instituições de golpistas não é ataque. Em que mundo isso faz sentido? Bom, vamos acalmar os ânimos aqui porque tem coisas ainda piores por vir. Vocês estão lembrados quando nós começamos a fazer a Copa do Mundo, a quantidade de denúncias de corrupção nos estádios na Copa do Mundo, e muita gente inventou aí os jogos da direita mesmo, sabe? Tudo tem que ser padrão FIFA, porque o Brasil tem que dar saúde padrão FIFA, o Brasil tem que dar não sei o que lá padrão FIFA, na tentativa de desmoralizar a Copa do Mundo. E Deus é justo, nós tomamos de 7-1 naquela Copa do Mundo da Alemanha, sabe? Já que é para castigar, vamos castigar.
Nossa, que engraçado, como o povo brasileiro está rindo dessa situação. Nenhum estádio teve superfaturamento, em nenhum lugar houve corrupção e todos esses estádios estão sendo hoje muito bem usados, até mesmo nas cidades onde nem há times de primeira ou segunda divisão. Nenhum desses estádios causou e ainda está causando prejuízo aos cofres públicos. Imagina. E por incrível que pareça, eu ainda tenho coisa pior para mostrar deste discurso de Lula. Então, eu digo para vocês, é com muito orgulho que eu fui candidato em 89 defendendo a Petrobras, fui candidato em 94 defendendo a Petrobras, fui candidato em 98 defendendo a Petrobras, fui eleito presidente em 2002 defendendo a Petrobras, me candidatei em 2006 à reeleição defendendo a Petrobras, elegemos a Dilma em 2010 acreditando na Petrobras e mais ainda, o Haddad foi candidato em 2018 defendendo a Petrobras e eu voltei a ganhar as eleições de 2022 defendendo a Petrobras. Não pense que foi fácil, companheiro Estrela se lembra. Não pense que foi fácil quando a gente resolveu fazer navio, quando a gente resolveu fazer sonda, quando a gente resolveu fazer plataforma. Sempre aparecia aquele que dizia, é mais barato comprar fora. E eu diria, mas comprar fora não vai criar emprego, comprar fora não vai gerar tecnologia, comprar fora não vai gerar salário e não vai gerar imposto. Pois é, comprar fora também não teria criado oportunidades para que notícias como essas saíssem. Escândalo da Petrobras é eleito o segundo maior caso de corrupção no mundo. Lula é o comandante máximo do Petrolão, diz Ministério Público. Tribunal de Contas da União aponta que cartel causou prejuízo de 18 bilhões de reais à Petrobras. Empresa suíça se declara culpada por esquema de corrupção envolvendo Petrobras. Nossa, seu Lula, como o povo brasileiro é grato pelo tanto que o senhor lutou e luta pela Petrobras. Aliás, ficamos mais felizes ainda com essa outra declaração sua no mesmo evento. Ninguém quer que a Petrobras seja uma empresa deficitária, que ela perca dinheiro, não. Eu quero a Petrobras uma empresa lucrativa. Quanto mais lucro, mais investimento e mais imposto vai pagar e mais o Haddad vai ficar feliz com o dinheiro para poder o Tesouro ajudar os prefeitos dos estados. Poucas horas depois desse evento, Lula participou de outro, também no Rio de Janeiro, mas dessa vez em comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro. E eu destaquei aqui apenas um trecho do discurso dele, que dispensa qualquer comentário. Ela cometa com ato como esse, porque eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria. É para ensinar cultura, é para contar história, é para contar narrativas e não para dizer que nós queremos ensinar as crianças a coisa errada, queremos fazer isso com criança, com jeito. Não, nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Aproveitando que eu falei anteriormente sobre corrupção, sobre obras superfaturadas e tudo mais, eu separei aqui outra notícia que deixou o povo brasileiro pulando de alegria. Governo Lula propõe desconto de 50% em multas de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Ironicamente, o governo que propôs isso é o mesmo que não queria de forma alguma abrir mão de cerca de 12 bilhões de reais no primeiro cálculo, depois 15 bilhões de reais no segundo cálculo, em arrecadação com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores sendo mantida, como decidiu o Congresso. Mas para abrir mão de cerca de 4 bilhões de reais com esse desconto nas multas das empreiteiras, não há problema. Ironicamente também, o Lula, que tanto diz incluir o pobre no orçamento, é o mesmo que compactua com essa proposta que beneficia milionários e bilionários donos dessas empreiteiras. Enfim, a hipocrisia. E por falar em hipocrisia, eu procurei e não achei nenhuma matéria no G1 ou na Globo News sobre essa proposta. Eu realmente estava muito curioso para ver como eles dariam essa notícia, tendo em vista que no dia anterior, como eu mostrei no vídeo de ontem, eles fizeram uma manipulação safada na matéria e no vídeo publicado para esconder aquela fala inescrupulosa de Lula de que sairia um monstro do ventre da mulher. Mas não tive a chance, pois aparentemente não falaram nada sobre isso. Em compensação, puxaram o saco do aniversariante Chico Buarque o dia inteiro. Hoje é dia de um dos grandes amores da minha vida e da vida do Brasil. Hoje é dia de Chico Buarque de Holanda, um dos maiores cantores e compositores da história, completa hoje 80 anos. Poesia, né? Pura, o Chico Buarque, maravilhoso. Você estava falando, Daniela, sobre luta, né? Sobre ditadura. A minha preferida é Apesar de Você, que foi o drible que o Chico Buarque fez na ditadura. Ele lançou em 70, a ditadura meio que não entendeu. Inclusive, nas épocas mais duras, ele não fugiu. Ele marcou ali um grito contra a ditadura.
Não tem como falar em combate à ditadura sem citar Chico Buarque. Muito engraçado ela falar que alguém não se calou diante da ditadura, sendo que ela hoje é uma das pessoas que mais tenta calar brasileiros que se opõem à sua ideologia, não é mesmo? Mas continuemos aqui. Por que nós gostamos do Chico? Sim. A primeira razão é a mais óbvia, porque ele é um artesão da palavra, né? E fazer a palavra casar com música não é fácil, apesar dessa coisa intuitiva. Uma outra razão pela qual eu acho ele incrível é exatamente porque o clichê é a gente dizer que ele tem uma voz feminina, ele expressou vozes femininas, né? E a última razão, dentre 38 que eu tenho para apresentar aqui, por que gostar de Chico Buarque, é porque ele é o melhor intérprete dele mesmo. O ídolo e herói desses jornalistas e comentaristas já admitiu em uma entrevista antiga que sua diversão quando adolescente era roubar carros. Você disse que não é de quebrar orelhão, mas você já roubou carro, não roubou? Roubava, mas eu fazia isso. Sabe que tem essa história engraçada? Porque eu lembro de... Nós éramos garotos, assim, até de boa escola, né? Escolas... Não éramos marginais, mas a marginalidade sempre atrai o adolescente. Eu não sei se era um pouco a influência, naquele tempo era coisa da juventude transviada, que não existia a droga, não existia. Ninguém fumava maconha, ninguém cheirava cocaína, mas a onda no meu tempo era essa, era roubar carro. Nós passeávamos, roubávamos carros e saímos por aí quebrando o carro, né? Eu lembro do carro... Vândalo brabo. Mas sabe uma coisa, vou chegar lá, isso que você falou. A gente é um grupo, assim, 6, 7, pegamos um carro lá em Itanhaém, em São Paulo, uma Kombi, e saímos disparada pela praia, que lá aquela areia dura. E a grande bossa era saber sentir o motor e mudar de marcha sem pisar na embreagem. É claro que a gente acabou voltando numa marcha só, o carro esculhambado. Tinha um do grupo mais radical que queria jogar, vamos tocar fogo e jogar no mar. Mas essa tese foi vencida, enfim, deixamos o carro lá. Esse mesmo grupo, eu lembro de um dia, não sei o que, de quebrar coisas, aí queriam jogar pedra num poste. E tinha um rapaz que falou assim, não, coisa pública não. Eu lembro disso até hoje, que na hora, mas que história, como coisa pública não, mas bateu, claro, mas bateu certo. Não sei porquê, um garoto de 14 anos só deve ter ouvido em algum lugar. Mas eu lembro até hoje, mas o cara falando, coisa pública não. E a gente pensou um pouquinho, coisa pública não. Agora, ainda existia, isso foi antes de 64, existia essa coisa pública não. É verdade, por que vai quebrar o poste que é de todo mundo? Agora, porcaria da Kombi, naquele chato, a gente podia arrebentar. Nossa, que brincadeira saudável, não é mesmo? Um cidadão que trabalhou por décadas para conseguir comprar um carro para sua família tem seu carro roubado porque um bando de playboyzinhos mimados queria se divertir o detonando. A desculpa de que a marginalidade sempre atrai não cola, seu Chico. Ela existia no seu tempo, existia no tempo em que meu pai era adolescente, existia no tempo em que eu era adolescente e existirá quando meu filho for também. Mas para quem tem bom caráter, ela nunca será uma opção. Se você gostou desse vídeo, recomendações de outros aqui do canal aparecerão na sua tela nesse momento. E se você quer receber os novos vídeos publicados por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.